Estamos de volta, mais um tema para debate por aqui. Te contamos que parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro articulam uma missão oficial do Senado para visitar o ex-deputado federal Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. É uma apuração do analista Caio Junqueira. Esse pedido foi protocolado na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Casa. Prevê viagens a Orlando, na Flórida, e a Washington. A justificativa é acompanhar a situação de brasileiros sob custódia no país, com foco no caso de Ramagem. A proposta também inclui diálogo com autoridades do legislativo norte-americano, representantes diplomáticos brasileiros e organismos de direitos humanos. O objetivo seria garantir que eventuais procedimentos respeitem o devido processo legal e a ampla defesa. Vamos voltar ao debate. Alexis, queremos te ouvir. A missão para visitar Ramagem é ou não justificável? Eu acho que sempre tem uma justificativa para poder solicitar uma missão como essa. Não posso dizer que no caso específico do Ramagem seria necessário uma missão como essa. Então, tem uma justificativa maior, que é ver outros brasileiros que estão nessa situação de serem deportados e que estão sob custódia do governo americano, que está com aquela ICE, né, procurando pessoas de todos os países, não só do Brasil, pessoas que estejam de forma irregular dentro dos Estados Unidos. O caso Ramagem, houve um caso específico de uma prisão, que parece que era uma questão de trânsito, documentação não estava em dia, ficou 2 dias em custódia. Uma questão administrativa, está agora novamente com a sua família, porque ele está com pedido de asilo, né? Vamos lembrar que ele foi para os Estados Unidos sob uma pressão muito grande internamente de uma caça às bruxas de qualquer pessoa que fosse próximo a Jair Bolsonaro, dentro dessa narrativa que eu considero absolutamente falsa, de tentativa de golpe, uma narrativa que para mim não se sustenta, porque as acusações, como já apresentou, são acusações que não param de pé, como o próprio ministro Fux, na sua defesa, disse que não tem cabimento organização criminosa para alguém que não comete crimes contínuos, não é uma organização, não é nem armada, porque não haviam armas, né? E não tem como chamar pessoas de dar um golpe de Estado sem uma organização, sem exército, no domingo, com família. Tudo isso muito fantasioso. Mas a escalada de perseguição, essa caça às bruxas, essa coisa inquisitiva que foi criada no Brasil pelo grupo Alexandre de Moraes, né, Dias Toffoli, aliás, Dias Toffoli não está nesse grupo, tá Flávio Dino e Zanin, todo mundo, toda aquela turma que foi indicada por Lula, que tinha uma missão clara, né? Aquela turma que também falava, nós é que vencemos o bolsonarismo, né? Perdeu o Mané, essa turma que já tem na cabeça a ideia de que temos que, de qualquer jeito, eliminar a direita brasileira, perseguir Alexandre de Moraes, perseguir Jair Bolsonaro e perseguir todos aqueles que faziam parte do governo Bolsonaro e ainda mais as pessoas que foram manifestar, não estou aqui defendendo vandalismo, mas que foram manifestar e de forma alguma foram dar um golpe. Então, no caso de Ramagem, o que nós estamos observando é que as pessoas querem saber como é que ele está e aí dá uma desculpa dos outros brasileiros. Aí, para mim, claramente eles justificaram dessa forma. Agora, eu acho muito difícil essa comitiva ir lá falar com a ICE, o que está acontecendo com os brasileiros, ou falar com parlamentares americanos que vão interferir no governo americano. Acho isso um pouco tanto quanto fantasioso, porque o governo americano não tem que ficar dando prestação de contas para parlamentar brasileiro sobre as suas políticas internas de imigração. Então, nesse sentido, Ju, acho que vai ser aprovado, vão lá fazer essas visitas, mas eu acho que é uma coisa muito mais de consideração a Ramagem, saber se ele está bem, e também Eduardo Bolsonaro e outros, do que propriamente fazer alguma coisa que modifique diplomaticamente nas relações em relação a ICE e o Brasil. Soraya Mendes, essa missão de senadores para visitar Ramagem é ou não justificável? Ju, eu acho que ela é risível. Na verdade, veja bem, uma das justificativas é de que se vai averiguar se o devido processo legal está sendo observado. Bom,
Vale lembrar que o devido processo legal, neste caso, é o devido processo legal estadunidense. É uma lógica de perseguição de pessoas que estão nos Estados Unidos, consideradas inimigos públicos por Donald Trump. São pessoas que estão ilegais, é fato, mas o discurso dele é um discurso que eleva essas pessoas a essa categoria de inimigos, a ponto dele criar essa... Criar não, porque o ICE já existia, mas de dar poderes ao ICE para que possa caçar pessoas, como tem sido feito. A gente viu ao longo dos últimos meses pais e mães sendo separados dos filhos e filhas, de crianças muito pequenas sendo levadas pelo ICE, cidadãos e cidadãs estadunidenses sendo agredidos pelo ICE quando tentam defender pessoas que são imigrantes e que estão nos Estados Unidos. Então, aliás, cidadã, é bom que se lembre, uma cidadã estadunidense que foi morta numa ação do ICE, que nos chocou a todos pela forma como a abordagem foi feita em um tiro a queima-roupa. Então, os senadores e senadoras brasileiros e brasileiras querem sair daqui para verificar o devido processo legal nos Estados Unidos. E mais, uma outra justificativa é se os procedimentos que estão sendo adotados estão sendo devidamente acompanhados pela assistência consular. Ora, já de muito tempo, algo que não se questiona no mundo inteiro é a excelência da diplomacia brasileira. Todos os brasileiros e brasileiras que estão no exterior, e inclusive aqueles que são criminosos condenados, como é o caso do Ramagem, condenado no Brasil, foragido da justiça brasileira, são sim, na medida em que necessitam, assistidos pelo Itamaraty, pela diplomacia brasileira. Então, as duas justificativas que tentam ser as menores diante de uma suposta preocupação que surge só agora, depois de tantos e tantos brasileiros que já foram deportados, que, aliás, saem dos Estados Unidos com os pés e mãos presos em algemas, mas que, de acordo com as tratativas da diplomacia brasileira, do Estado brasileiro, que é mais do que governo, Estado brasileiro, hoje chegam ao Brasil no momento em que os aviões aterrissam no Brasil, têm as algemas tiradas dos pés, pelo menos, para que possam chegar ao território brasileiro com alguma dignidade. Então, esses nunca foram a preocupação desses senadores e senadoras. E vale lembrar, e aqui para fechar, Ju, juridicamente, embora se tenha criado toda uma discussão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal acerca disso, mas um deputado ou um senador que tenha sido condenado criminalmente perde o mandato. Não depende de manifestação da casa. Eu sei que esta é toda uma discussão que foi criada a posteriori, mas essa é a letra fria do texto constitucional. Portanto, sequer senador esse senhor é. Vamos, então, terminar essa edição com concordâncias, divergências. Muito obrigada pela participação dos dois, Soraya Mendes, Alexis Fontaine. A gente termina aqui essa edição do Grande Debate. Lembro sempre, opiniões que foram emitidas não refletem necessariamente a posição da CNE. Uma ótima noite a todos, até amanhã.